Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aero Agrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Leonardo Fraceto, que é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável. Leonardo, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui, é um prazer, viu? Olá, eu que agradeço. Prazer também participar, poder falar um pouquinho do Instituto. Meu amigo, você fica onde? Eu atualmente estou na Unesp, né, no campus de Sorocaba. Sorocaba. Conta pra gente o que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável. O nome é pomposo, viu? Bom, começar, né, Institutos Nacionais, né, de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa do governo federal, então é um programa nacional, tá, de ciência, e ele é fomentado, né, com recursos do MCTI, do CNPq, CAPES, né, e existe uma chamada pública onde você submete um projeto e aí você concorre, né? E esses projetos muitas vezes são em áreas estratégicas e a gente teve a oportunidade, né, de participar de um edital e acabamos submetendo uma proposta para a criação do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável. Então, esse instituto ele é um instituto que visa o desenvolvimento de pesquisas que tenham um caráter de inovação para a resolução de problemas do agronegócio, né? Então, essa é em linhas bem gerais, né, o que seria o INCT no agro, né? Como é que surgiu a ideia? Vocês se basearam em outros institutos semelhantes que existem? Ou como é que foi? E o que acontece é que normalmente os INCTs, eles são abertos, né, em linhas temáticas de interesse do país. Então, eu estou como coordenador, mas eu já trabalhava com uma série de pesquisadores de diferentes instituições, né, de pesquisa, de ensino, né, empresas, né, na temática de nanotecnologia para a agricultura. Então, isso já existia uma rede de colaboradores, de pesquisadores que trabalhavam, e quando existiu, trabalhavam nesse tema, né, e quando existiu essa chamada, a gente viu como uma oportunidade de conseguir oficializar, vamos dizer assim, essa rede de uma maneira institucionalizada por um projeto financiado por uma iniciativa federal. Então, já era um conjunto de pessoas que tinham já uma colaboração em vigência. O que a gente fez foi, entendendo que era uma linha de pesquisa, um instituto de interesse do país, né, a gente trouxe pesquisadores novos também para que a gente pudesse, de certa maneira, incorporar expertises que a gente não tinha para realmente ser um instituto que possa representar a nanotecnologia na agricultura de uma maneira bastante eficiente, né? E aí, quando existe a criação dos institutos, o próprio edital, ele determina que a gente tem que atender algumas condições. Então, depende muito de cada edital, existem vários editais que foram abertos nos últimos anos, mas no edital que a gente concorreu, a gente tinha que garantir a participação de pelo menos pesquisadores de 3 diferentes regiões do país. Então, por isso que hoje, assim, no Instituto a gente tem representantes de diferentes áreas, talvez a gente vá falar um pouquinho sobre isso depois, né? Qual que é a sua formação, Mas ele é um Leonardo? instituto inédito, né? Minha formação é química, eu sou químico, e de formação, fiz minha pós-graduação em bioquímica, mas desde que eu terminei o doutorado, eu acabei, devido à minha trajetória, né, acadêmica, eu acabei atuando nessa interface de aplicações de química, materiais, nanotecnologia para agricultura. Mas foi uma escolha? Você tinha vontade de fazer isso? Ou de repente a vida foi te levando para Então, isso? foi mais ou menos a vida levou um pouco, mas de certa forma escolha, né? Quando eu terminei doutorado, eu trabalhava numa instituição
numa universidade comunitária aqui de Sorocaba, e aí existiu um campus da Unesp que começou por volta de uns 20 e poucos anos atrás, e em um determinado momento abriu um concurso para a área de Química Geral e Química Orgânica, e aí eu decidi prestar. Então eu tinha atividades de pesquisa, mas minhas atividades de pesquisa não eram direcionadas para uma área ambiental. De qualquer forma, eu prestei o concurso e esse concurso era para ministrar aulas de Química Geral e Orgânica para um curso de Engenharia Ambiental. Então, quando eu ingressei aqui, eu tinha que apresentar um projeto de pesquisa para atuar. Então, eu precisei, na verdade, direcionar minha linha de pesquisa para aplicações, para alguma finalidade que pudesse ter mais relação com o ambiente, né? E aí que surgiu a ideia de trabalhar com sistemas carreadores, nanopartículas, para aplicações na agricultura, porque essas tecnologias elas poderiam minimizar os impactos do uso de agrotóxicos no campo. Então, por exemplo, a gente tem tecnologias que a gente consegue reduzir 20, 30 vezes a quantidade de agrotóxico que se usa no campo para o controle de algum tipo de praga ou erva daninha, né? Na prática, como é que é feito isso? Porque, assim, é difícil da gente imaginar como é que é feito. Na prática, basicamente o que a gente faz é uma manipulação de moléculas, tá? Então, de uma maneira muito simples, a gente tem moléculas que são agregados de átomos, e o que a gente consegue é, a partir dessas moléculas, fazer combinações, arranjos com essas moléculas, de forma que a gente consiga gerar propriedades ou estruturas que tenham propriedades que sejam únicas, né? Então, por exemplo, de uma maneira muito, muito simples, né? Se eu tenho que aplicar um pesticida, um herbicida numa cultura, aquele herbicida, ele é uma formulação que tem a sua tecnologia, tá? Mas ele, muitas vezes, ele é aplicado de uma maneira total na área. Essa formulação entra em contato com as plantas, enfim, ela é absorvida ou translocada dentro de uma planta, distribuída dentro de uma planta, né? E a partir daí, ela tem a sua atividade. O que a gente está fazendo é colocar essas moléculas, que são as moléculas de inseticida, herbicida, enfim, em uma estrutura que ela direciona, de alguma forma, essas moléculas para um local onde ela tem que ir. Então, eu uso para isso o que a gente chama de polímeros, que são estruturas macromoleculares, para a gente conseguir produzir essas partículas. Eu posso usar partículas que são feitas a partir de lipídios. E o que acaba acontecendo é que o fato de eu associar essas moléculas com essas partículas, elas acabam fazendo com que o caminho que ela entra numa planta ou numa lagarta, enfim, acaba sendo diferente. Então, isso faz com que a gente consiga garantir que o uso da nanotecnologia tem um aumento da eficiência, porque a gente direciona aquele ingrediente ativo de uma maneira mais eficiente. É como se eu falasse assim, um fertilizante também. A absorção de um fertilizante acaba sendo maior quando eu estou numa estrutura nano. Então eu não preciso usar grandes quantidades para conseguir ter a mesma resposta biológica. Mas é uma manipulação. Deixa eu tentar entender. É como se vocês... Sabe quando você tem você compra um... Fugiu a palavra, já fugiu a palavra aqui, mas enfim, deixa eu ver se eu consigo explicar. É como se vocês fizessem um concentrado daquilo? É mais ou menos isso ou não? Ou vocês dão um caminho para que ele possa chegar mais rápido? Guardando as devidas proporções, vou te dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Esse exemplo acho que transmite bem a ideia. Quando você tem uma pessoa que, por algum motivo, tem um diagnóstico de câncer, certo. O que você quer quando você quer fazer um tratamento de câncer é que o quimioterápico que vai ser usado, que a pessoa vai tomar ou vai fazer, que ele haja somente no tumor e que ele não haja no restante do organismo, porque você quer só matar o tumor. Então, para isso, se eu faço uma aplicação muito simples tomo uma medicação via oral, essa medicação vai ser absorvida e distribuída por todo o meu corpo.
e aí eu vou ter Correto. uma concentração que para chegar lá no tumor, ele vai acabar sendo uma concentração que vai ter um controle. Mas essa concentração vai gerar uma série de problemas em outras células do seu organismo. Então, se você Correto. associar essas moléculas a um sistema carreador, você pode facilitar o direcionamento para que ele vá ser entregue especificamente no tumor. Então, essa é um dos tipos de aplicação de nanotecnologia em medicina para tratamento de tumores. O que a gente está tentando, guardado as devidas proporções, se eu tenho, por exemplo, uma doença numa planta, eu quero justamente tentar fazer com que esse quimioterápico, que no caso é um agrotóxico, um herbicida, o que é que seja, ele seja direcionado de uma maneira mais eficiente. E aí a gente usa essas estruturas para direcionar ou para fazer com que a absorção pela planta seja melhor. E aí com isso a gente consegue, se eu consigo uma absorção melhor pelas plantas, eu não preciso usar grandes quantidades, porque no final das contas eu Entendi. estou fazendo um sistema mais eficiente para entrega nas plantas, Agora ficou claro. por É o exemplo. alvo. É o Tá alvo, bom? né? Exatamente, exatamente. O foco acaba sendo o alvo. Tanto é que uma das coisas que a gente faz quando a gente tem um tema, um projeto, um problema, é justamente pensar qual é a melhor estratégia. Porque tem situações, vou te dar um exemplo simples, tem situações que eu não quero que aquele ingrediente ativo ele seja absorvido pela planta, eu quero que ele fique na superfície da folha, porque é um efeito de contato. Então eu tenho que desenhar uma estratégia dessas partículas ou dessa nanotecnologia para que aquilo não seja absorvido pela planta, porque senão também não vai ter sentido. Tem outros casos onde, por exemplo, se eu tenho um organismo uma praga que ela é sugadora, então eu tenho que garantir que a superfície não vai ser importante, vai ser importante em um determinado estágio de absorção, então eu tenho que fazer com que aquilo seja absorvido, mas também não seja distribuído na planta. Então, isso tudo são tecnologias, são ajustes que a gente vai fazendo na tecnologia para conseguir atender um determinado problema. Então, a grande questão de como usar a nanotecnologia na agricultura é você ter uma clareza muito grande de qual é o problema e qual é a solução que você precisa dar para esse problema. E entender também, assim, o que tem no mercado, por que não está sendo eficiente. Então, porque isso é uma limitação do que tem um produto no mercado, eu tenho um problema, e como eu posso fazer uma associação, e se eu posso fazer uma associação para tentar resolver esse problema. Vamos fazer um intervalo comercial e nós já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje estamos aprendendo um pouco sobre nanotecnologia. Eu estou conversando com Leonardo Frassetto, que é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável. Leonardo, a gente costuma dizer aqui que o produtor rural ele é ávido por tecnologia. Ele gosta, ele é curioso, né? Ele quer utilizar a tecnologia, ele quer utilizar aquilo que tem de mais novo no mercado, de mais recente, de mais efetivo. O Brasil avançou muito em termos de pesquisa, mas nós ainda temos muita pouca verba. A verba que é destinada à pesquisa ainda é muito pequena. Como é que nós estamos em comparação a outros países em relação a esses estudos aí com a nanotecnologia? Olha, eu acho que uma coisa importante que você falou, né, a agricultura no Brasil, a gente sabe o impacto e a importância dela para o setor econômico, né, então ela é realmente pujante, né, assim, os níveis de produtividade do agronegócio brasileiro são excepcionais, se você considerar a quantidade de grãos que a gente produz, as safras, enfim. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter tecnologia. Então, a agricultura brasileira ela é muito tecnológica, existe muita tecnologia realmente. E aí, é óbvio que existem algumas tecnologias novas que elas estão sendo, nesse momento, desenvolvidas em
institutos de pesquisa, em empresas, inclusive, né? E isso leva um tempo até chegar no mercado. Mas, assim, em termos de aplicações de nanotecnologias para a agricultura, o Brasil tem muito destaque e tem muitas pessoas, tem muitos grupos, e não cito só o grupo que eu estou coordenando aqui do INCT, tem infinitas outras iniciativas de colegas que trabalham com desenvolvimento de tecnologias. Sei que tem empresas já no Brasil que estão também desenvolvendo internamente tecnologias à base de nanotecnologia. Então, eu não acho que a gente está, mesmo entendendo que às vezes a questão do recurso para a pesquisa no país não possa ser melhorado em termos de melhor distribuição, melhor forma de gestão dos recursos, melhor forma de uso, eu entendo que a gente ainda assim tenha, dentro do cenário de aplicações de nanotecnologia na agricultura, uma representatividade significativa. Eu acho que uma coisa que a gente tem também, além dos produtores, nós temos cientistas muito competentes, muito eficientes, que fazem milagre. Eles conseguem fazer muito com o pouco que tem na mão, né? E acaba que a gente tem um resultado em termos de produtividade muito grande. Deixa eu falar um pouquinho em termos de coisas que vocês já têm lá, que estão rodando, que estão funcionando. Então, por exemplo, nanopartículas que retardam o amadurecimento de plantas. Isso já foi testado em escala comercial ou não? Isso está só em teste de laboratório? Então, isso é um projeto de uma colaboradora, né, professora Nedeia, que é da Universidade Federal do ABC. Ela tem desenvolvido alguns materiais que são à base de liberação de óxido nítrico, dentre outras coisas. E o que ela testou foi qual era o efeito dessas tecnologias para retardamento no amadurecimento de frutas, tá? Então, isso acaba sendo um problema, porque principalmente a gente que vive num país tropical, né, o amadurecimento, a gente tem altas temperaturas, a gente sabe que Sim. temperatura influencia muito essa taxa de amadurecimento, então a gente consegue preservar esses alimentos pós-colheita, isso tem um impacto significativo. Então esse trabalho da pesquisadora que é parte do INCT, ele tem sido feito protótipos, tem sido feito validações com diferentes assim, modelos de plantas, de frutas, enfim. Uhum. E está numa fase que é a busca por parceiros para que essa tecnologia possa ir para o mercado. Então, isso é uma coisa importante de dizer, né, que dentro da universidade a gente desenvolve conhecimento, a gente desenvolve conhecimento com potencial de aplicação, então, mas a gente não consegue fazer uma coisa que é muito importante, que é escalonar essa inovação, vamos chamar, para a demanda que o mercado necessita. Então, Correto. essa etapa de escalonamento, isso é feito a partir de colaborações dos pesquisadores com empresas, né, com startups, enfim, porque a gente não tem essa natureza de fazer escalonamento de processos dentro da universidade, tá? Então, nesse caso específico, tenho certeza que está na etapa de busca de parceiros para que isso possa ser transferido para as empresas e que elas possam gerar produtos. Essa é uma coisa importante de dizer do INCT. O INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, como a gente conversou, mas dentre vários dos objetivos, um deles é que o INCT faça a transferência do conhecimento para a sociedade. Então tem duas formas da gente fazer essa transferência de conhecimento. Uma delas é a gente transferir o conhecimento via inovação para empresas, para que elas possam gerar produtos e esses produtos possam trazer benefícios que sejam ao produtor, que sejam à sociedade, porque ela vai ter acesso a alimentos que têm uma qualidade melhor, enfim. E a outra forma de transferência de conhecimento para a sociedade é através da disseminação do conhecimento, que é justamente a gente conversar com a sociedade para demonstrar para ela, falar, olha, nós temos um investimento público em pesquisa
e esse investimento está gerando esses resultados. Então, esse tipo de oportunidade que a gente tem aqui hoje é um dos momentos onde a gente está podendo conversar com a sociedade, não só com agricultores, com produtores, enfim, mas com a sociedade por dizer, nós estamos tentando fazer projetos que vão potencialmente ser tecnologias que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, esse é um dos nossos objetivos. Existe também o nariz eletrônico. O que é esse nariz eletrônico? Como é que ele funciona? E se ele funciona em diferentes culturas? Conta pra gente um pouco dele aí. Esse também é um projeto de duas pesquisadoras, né, que fazem parte do IMCT, duas pesquisadoras de uma instituição uma universidade do Rio Grande do Sul. E essas pesquisadoras, o que elas fazem é desenvolver uma forma de detecção de moléculas, são moléculas sinalizadoras. Então, por exemplo, se você tem uma praga, por exemplo, um percevejo, você tem um percevejo macho, você tem um percevejo fêmea, e esses percevejos, eles se comunicam por moléculas que eles acabam liberando. Então, essas Os moléculas... Feromônios, vamos entender como feromônios, tá? Depende da área, eles vão chamar isso de semioquímicos, mas enfim, vamos imaginar que são feromônios. Então, se eu consigo detectar, se eu quero saber se eu tenho uma praga ou não no campo, eu posso detectar se eu tenho esses feromônios ou não. Então, esse projeto do nariz eletrônico, a ideia é que, baseado em uma tecnologia, que você pode fazer funcionalizações de uma ponteira que ela é muito sensível a alguns tipos de moléculas, você pode identificar se numa amostra você tem de ar, você teria, por exemplo, a presença de um feromônio de uma determinada espécie. Porque se você tem a presença do feromônio daquela espécie, pode indicar que você tenha aquela espécie no meio, você precisa começar a fazer alguma intervenção de controle. Por que isso pode ser interessante em termos de uma tecnologia? Porque a detecção, como eu disse, você detecta especificamente aquela molécula. Então você está usando uma estratégia de fazer manipulação de moléculas para a identificação de um feromônio específico de uma praga específica. Se a gente consegue, isso está em escala de protótipo, escala de protótipo, e eu sei também que as pesquisadoras elas estão buscando parceria com algumas empresas, porque potencialmente você pode desenvolver vários tipos de sensores para diferentes tipos de pragas. E aí, se você colocar isso imaginando um drone, isso é uma coisa que é o potencial de onde a tecnologia pode chegar. Você pode ficar mapeando áreas até que você saiba, olha, nessa região tem uma detecção de um tipo de praga, nessa de um outro tipo de praga. E isso pode melhorar o tipo de intervenção que você venha fazer para você fazer a aplicação mais específica e mais localizada de produtos. Você não precisa ficar fazendo aplicação em área total. Você pode começar a mapear as áreas e fazer aplicações mais localizadas. Isso gera uma série de benefícios, porque cada vez que você usa uma menor quantidade de moléculas ou de ingredientes ativos ou de agrotóxicos, enfim, no campo, você está garantindo uma segurança maior para todo mundo. Isso está dentro do conceito de agricultura de precisão, né? Agricultura Exatamente. 4.0 também. Exatamente. Isso é um outro ponto que é importante também destacar, que a gente dentro do INCT, óbvio que a gente está desenvolvendo várias tecnologias, mas a gente não entende que as tecnologias que a gente tem desenvolvido, elas sejam balas de prata. Elas sozinhas, elas não vão resolver. Então, essa conectividade com outros tipos de tecnologia são de grande importância. Então, a gente tem esse entendimento também que a gente precisa, sempre que possível, conectar, validar esses tipos de tecnologias com outras tecnologias que estão em desenvolvimento. Leonardo, eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troigo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. A nanotecnologia tem muitas aplicações na agricultura e existe um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável e o coordenador lá é o Leonardo Frassetto e é com ele que eu estou conversando aqui no programa hoje. O maior desafio hoje nosso é em termos de enfrentamento às mudanças climáticas, né? Vocês têm algum trabalho nesse sentido? A gente tem uma série de iniciativas, tá? Vou citar pelo menos uma delas que a gente tem feito já estudos em campo, que quando você tem sementes, você pode fazer tratamento de sementes para que você possa garantir que essas sementes tenham uma melhor germinação ou um melhor desenvolvimento. Então, a gente acabou desenvolvendo um sistema onde a gente coloca hormônios vegetais, tá? Então são hormônios que são naturais, são moléculas naturais das plantas, em nanopartículas, e nós fazemos o tratamento de sementes com essas formulações. Isso garante que essas partículas elas consigam ter uma melhor germinação e, por consequência, as raízes, esses hormônios promovem o melhor desenvolvimento da raiz. Então, entendendo que a raiz é a principal fonte de captação de água e nutrientes, se a gente tem plantas que possuam raízes que são melhor desenvolvidas, elas podem ter uma capacidade de buscar nutrientes e água melhor do que uma planta que não tem essa condição. Então, a gente validou essas tecnologias em condições normais, vamos dizer assim, a gente observou que essas plantas tiveram um aumento de produtividade, a gente fez isso no campo. E aí, em algum momento, a gente falou, poxa, por que não avaliar isso em condições de estresse? Então, que tipo de condição de estresse? Principalmente, no caso, a gente validou em estresse hídrico. Então, a gente fez uma série de validações para verificar de que forma essas plantas responderiam a condições de seca. E a gente observou que elas possuem uma resposta melhor do que culturas que não aplicamos essas tecnologias. Então, e aí a gente fez isso no laboratório, fez isso em casa de vegetação, e a gente fez isso, inclusive, em condições de campo. Então, essa tecnologia hoje, ela tá sendo escalonada, vamos chamar assim, né, por uma startup que tem interação com o INCT, e eles estão justamente tentando fazer essa produção dessa formulação, né, que a gente chama assim, em escala, visando uma possível comercialização no futuro. E a gente fez testes em diferentes culturas, a gente fez teste em soja, a gente fez teste em milho, a gente fez teste em tomate. Então, diferentes culturas a gente observou o mesmo tipo de resultado, ou seja, as plantas conseguem responder melhor em condições de estresse. Caso um produto desse seja escalonado, vá para o mercado, vocês têm uma participação nisso? Isso sim, porque o que acontece todas as vezes, tem várias formas que a gente tem trabalhado. Então, uma delas a tecnologia foi desenvolvida pela universidade, porque o Instituto, por mais que ele seja o Instituto Nacional, ele não é uma entidade, pessoa jurídica, tá? O Instituto é uma entidade que agrega pesquisadores de diferentes instituições. Então, todas as vezes que eu tenho uma tecnologia, por exemplo, o Leonardo desenvolve uma tecnologia nova. Quem é o responsável por fazer a proteção dessa tecnologia é a universidade que o Leonardo está vinculado. Então, no caso, é a Unesp. Se eu tenho um colega de Londrina, é Londrina. Se eu tenho um colega, se eu trabalho
com a Unesp, Londrina, a Federal Santa Maria, a gente tem que fazer um contrato entre as 3 universidades, porque são pessoas jurídicas as universidades. Bom, feito isso, a gente faz uma proteção dessa tecnologia através de um depósito de patente. Uma vez que a gente protegeu a tecnologia, ela pode ser licenciada para uma empresa para que ela possa seguir com o desenvolvimento de um produto. Então, tudo isso é feito na forma de contrato, tá? Então, a gente faz a proteção da tecnologia, a gente faz a transferência da tecnologia, e aí, nesse caso da transferência de tecnologia, existe um contrato que estabelece, por exemplo, a questão de royalties, futuros royalties para a universidade. Então, se isso vir a ser um produto comercializado, qual é a porcentagem que a universidade vai receber? Tem vários modelos, tá? Estou citando um deles. Tem casos onde, por exemplo, a empresa procura a gente para fazer um desenvolvimento, e aí a gente mapeia quem são as pessoas no INCT que podem contribuir com aquele desenvolvimento, e aí é feito um desenvolvimento em conjunto, é feito um contrato entre empresas, universidades, pesquisadores, para que essa tecnologia seja desenvolvida, e aí nesse contrato fica estabelecido porcentagem de propriedade intelectual, eventualmente porcentagem de royalties. Então pode ser desenvolvido até em conjunto com uma empresa, porque a empresa tem uma demanda específica, e isso é um cenário bem interessante quando a empresa vem até nós com um problema e a gente usa o que a gente tem de estrutura, de conhecimento dos pesquisadores para estar ajudando na resolução desse problema. Legal. O que é lignina craft e como é que isso é utilizado? Então, a lignina craft bom, o método craft é um dos processos de produção usados pela indústria de papeleira para fazer produção de celulose e papel, né? Então, você pega o eucalipto, você faz um processo de craft, de extração de polpa de celulose, e você faz o papel. O que acaba sobrando como resíduo desse processo de produção de papel é uma lignina que foi obtida por um método craft, que foi um método de produção de celulose para papel. Bom, a partir Pode-se dizer que é um subproduto? No caso, é um subproduto, só que o que acontece, né? Nos últimos anos, a gente tem visto que o consumo de papel no mundo tem diminuído de uma maneira muito grande. E aí, assim, a indústria papeleira está buscando alternativas para outras fontes de aplicação de celulose, porque no final das contas, a celulose para a indústria papeleira, o principal foco é papel. Então, hoje a indústria de papel está buscando outras alternativas para a celulose, mas também se percebeu que a própria lignina pode ter propriedades interessantes. Então, no caso do INCT, né, a gente tem pesquisas que a gente tem usado isso como subproduto da produção de papel. Para agregar valor, a gente tem usado essa lignina para produzir nanopartículas contendo ingredientes ativos para aplicação no agronegócio. Então, isso é bem interessante porque, a princípio, é algo que é um resíduo, que a gente está trazendo, agregando um valor, gerando tecnologia para uma aplicação que pode ser usada para a produção de eucalipto, para a indústria papeleira, que pode ser usada para a produção de diferentes culturas, né? Então, é um tema que a gente tem trabalhado dentro do INCT também, que não é só pegar materiais que são materiais sintéticos, a gente tem usado muita biomassa de origem, vamos chamar, biomassa que é subproduto de diferentes cadeias de processos produtivos, para agregar valor e gerar produtos também. Essa é uma outra linha de pesquisa que a gente tem atuado. Leonardo, quais são os avanços que os produtores rurais podem esperar nos próximos anos aí em relação ao desenvolvimento de novos nanomateriais agrícolas? Olha, no âmbito do INCT, eu vou dizer que a gente tem um projeto que ele é financiado por 5 anos a princípio. Pode ser que, dependendo da política, enfim, a gente possa conseguir fazer com que esse projeto possa passar por uma nova avaliação e conseguir mais recursos, enfim, por mais um período. Então, dentro desses 5 anos, vai ser muito difícil que nasça um produto, porque até a questão regulatória levam para registro de produtos tem o seu tempo, tá? Então, a gente não consegue, dentro desse período, sair da bancada, conseguir um parceiro, escalonar, enfim. Mas a gente, como eu disse, era um grupo de pesquisa que já estava trabalhando em alguns projetos, então a gente já tinha algumas coisas que estavam no estágio, vamos dizer, avançado, a gente tem pesquisas novas, então a gente tem uma sequência de etapas, tá?
Mesmo assim, tem essa questão do regulatório que tem o seu tempo, que é o tempo de análise aí do mapa, principalmente. Bom, isso então, do ponto de vista de NCT, o que a gente está fazendo é buscar desenvolver novas tecnologias com potencial para que isso chegue ao mercado no futuro. Mas, como eu comentei, né, existem várias empresas que já estão produzindo, já estão desenvolvendo produtos, já estão escalonando produtos. Então, existe uma grande chance, né, que esses produtos venham nos próximos anos para o mercado. Já existem alguns produtos que estão no mercado que são à base de nanotecnologia, principalmente produtos que atuem como numa melhoria do desenvolvimento da planta, como um bioestimulante, tá? Normalmente, produtos à base de nanotecnologia que são para controle, eles passam por uma regulamentação que é mais específica do mapa, então tem mais testes de avaliação de toxicidade, de risco e tudo mais, então esse processo regulatório acaba sendo um pouco mais longo, né? Mas já tem produtos no mercado hoje de algumas empresas que têm esse papel de, como se fosse de beneficiar o desenvolvimento de plantas, tá? Então, a expectativa é que, sim, cada vez mais se comece a ter produtos à base de nanotecnologia no mercado. Vamos torcer, né? Tudo que é bom tem que ser multiplicado. Não, com certeza, com certeza. Sim, com certeza. Amigo. E com certeza vai melhorar muito a resolução de alguns problemas que hoje, inclusive, não tem solução. Muito bem, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Volte mais vezes, viu? Prazer é meu. Eu que agradeço. Eu conversei com o Leonardo Frassetto. Conversa boa, viu? Falando sobre nanotecnologia. Ele é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável. E o tema da nossa entrevista foi: Agricultura ganha eficiência com nanotecnologia brasileira. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.